Olá, tudo bem com vocês? Você já ouviu falar sobre o termo palmitagem? Pois é, hoje a gente vai falar sobre isso. Eu sou a Sandra do canal Sandra Reis. O termo palmitagem, palmito, palmiteiro é bastante usado pela comunidade negra moderna e é usado para se referir a pessoas negras que procuram seus parceiros brancos. Inicialmente, o termo era usado para se referir apenas a homens negros que preferiam mulheres brancas. No entanto, hoje também é usado para se referir a mulheres negras que preferem pessoas brancas. A expressão palmitar vem do palmito mesmo, relacionado à cor da pele branca. Acontece que para muitas pessoas ela está associada a outra questão que faz parte da vida de muitas mulheres negras, a solidão. É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Vamos lá? Bom, esse vídeo não é um vídeo de autodefesa. Por mais doloroso que seja, eu me assumo como alguém que sempre palmitou. O que eu quero é levar esse tema para a comunidade negra, que para muitos ainda é difícil aceitar que não precisamos viver certos padrões impostos por uma sociedade que tenciona promover ainda a eugenia. Assista o vídeo até o fim. Pode ter alguma partezinha chata, que fica um pouquinho difícil de entendimento para algumas pessoas, mas é necessário para entender a nossa história. Para quem não sabe o que foi o processo de eugenia, eu vou explicar aqui. O movimento de eugenia no Brasil foi tão absurdo que até dói explicar. Eugenia é um termo que veio do grego, que significa bem-nascido. A eugenia surgiu para validar a segregação hierárquica. A ideia foi disseminada por Francis Galton, responsável por criar o termo em 1883. Ele imaginava que o conceito de relação de seleção natural de Charles Darwin, que por sinal era seu primo, também se aplicava a seres humanos. Né? Seu projeto pretendia comprovar que a capacidade intelectual era hereditária, ou seja, passava de membro para membro da família, e assim justificar a exclusão dos negros imigrantes de todos os tipos. Galton analisou 9.000 famílias e dizia que, além das feições, as pessoas poderiam herdar habilidades intelectuais. O projeto de eugenia foi apresentado ao mundo pela Grã-Bretanha e começou a ser utilizado pela primeira vez nos Estados Unidos. No Brasil, foi criado um movimento interno de eugenia. Eles buscavam respaldo na biogenética para excluir os negros, imigrantes, asiáticos e deficientes físicos de todos os tipos. Assim, apenas os brancos de descendência europeia povoavam o que eles entendiam como a nação do futuro. Portanto, para parte da elite intelectual dos primeiros anos do século XX, a eugenia seria uma forma de higiene social. A tese eugênica defendia a ideia de o homem branco europeu que o homem branco europeu era mais bonito, mais civilizado, mais inteligente. Então foi criado o processo de branqueamento dos negros brasileiros. O Brasil defendia a miscigenação como algo positivo. Era vista como forma de branquear a sociedade brasileira. Eles acreditavam que com o tempo não existiria mais negro. Enganou. Em 1888, quando se deu fim à escravidão, o Brasil não quis incluir o negro no mercado de trabalho. Muito pelo contrário, trouxe brancos europeus e deu terras e trabalho para eles. Dessa forma, os brancos se misturavam com os negros e a população se tornaria cada vez mais branca. Por isso, o processo de miscigenação foi tão estimulado. Para você ter uma ideia, na Constituição de 1934, há apenas 86 anos,
constava com a aprovação do governo no processo de eugenia. Então, gente, nós crescemos ouvindo nossos avós falando que preto já basta eu. A palmitagem hoje me parece como uma das faces mais cruéis do racismo estrutural em que vivemos. À primeira vista, parece só uma questão de afeto, é algo incontrolável, irracional, como a paixão e o amor, combinada com a escolha individual por aquela pessoa com quem se vai viver um relacionamento, mas não é só isso. Existe muito mais por trás disso. O Brasil é um país de mestiços. Frase clássica para simplificar o Brasil nos quatro cantos do mundo. Entretanto, nossa mestiçagem está longe de ser simples. Pelo contrário, tem sido motivo de muitos debates acerca do significado e suas consequências sociais políticos para o entendimento da sociedade brasileira. Nós, negros, fomos criados e incentivados a casar com uma pessoa branca desde cedo. Nunca fomos incentivados a nos relacionar com pessoas como nós. Homens negros sonham com um dia que vai encontrar uma mulher branca para se casar. E as mulheres negras não ficam atrás. Só que, com as mulheres negras, o sentimento não é recíproco. Os homens brancos ainda preferem as brancas. E aí a balança fica injusta. A atração física que influencia no amor ou na paixão, na maioria das vezes, é influenciada por fatores culturais. Padrões que, na maioria, são padrões brancos, trazidos de lá de trás. Isso não se trata de exceções, mas de uma sociedade inteira. Se você parar para fazer uma análise, quantos homens famosos ricos têm uma preta como esposa? E quantos casais famosos são negros? Thaís Araújo? São poucos, né? Daí as pessoas dizem que mas os próprios negros são racistas. Não. Eu não estou aqui culpando o negro por preferir se relacionar com brancos. O que eu quero que você entenda é que o processo de miscigenação inseriu o racismo na nossa população. E isso gera reflexos até hoje. Nós nascemos e crescemos ouvindo mensagens racistas. E isso não é um problema apenas do indivíduo, e sim do coletivo, e sim da sociedade no geral. Por isso, devemos discutir sempre o assunto, porque brancos, na maioria das vezes, casam entre si, namoram entre si, têm filhos entre si. E quando nós queremos nos casar, aí a gente está cometendo uma segregação? Sim, na nossa história já tem muito racismo. Me lembro de que quando eu era criança na escola, nós negras era comparadas a empregadas domésticas da TV. Já as meninas loirinhas e brancas eram comparadas às paquitas da Xuxa. Eu sempre quis ser paquita. Mas não tinha paquita preta. As meninas loirinhas e brancas sempre tinham a atenção de todos os meninos brancos e negros também. Mas quando no meio da brincadeira surgia um "tá namorando", se fosse branco, elas riam. Se fosse preto, elas diziam "Deus me livre". E isso era com as meninas negras também. Os meninos até brincavam com a gente, mas se surgisse um "tá namorando" no meio da brincadeira, logo eles falavam "Deus me livre, essa menina tem cabelo ruim". Aí se via negro chamando outros de macaco, em disputas de quem era ou não era negro, quando autodeclaravam ser moreninho, mulatinho e outros terminhos para amenizar o problema da negritude. E as meninas negras, hein? Nós meninas éramos alvos de todos, meninos brancos,
meninos negros e as meninas brancas também. Éramos as feias, de cabelo ruim, cara de empregada, a que parecia bichos, jaburu e outros adjetivos brutais. Éramos apenas crianças que já reproduziam as regras adultas de distinção entre pessoas bonitas, pessoas boas ou pessoas ruins, baseada na cor. Menino negro na adolescência fantasiava como a menina branca, que todos queriam, mas ele sempre foi o rejeitado. Pense numa conquista conseguir casar com uma mulher que ele sempre sonhou. Um troféu. Se a mulher branca era vista como troféu, a negra era hipersexualizada. Triste, não? Vamos parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Não sou contra o relacionamento interracial, mas a favor de tornar o amor entre negros como belo também. E que a criação entre casais interraciais seja feita de forma saudável e que nós criamos nossos filhos ensinando eles sobre isso, ensinando a não tratar o colega na escola, não dizer que o colega é feio apenas pela cor, não dizer que o colega é ruim apenas por causa da cor. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve aí no meu canal, ative o sininho, que vai ter sempre vídeo aqui pra gente, tá bom? A gente sempre vai discutir essas questões raciais, essas questões do povo negro, né? E outras questões também, né? Tchau, beijos, até a próxima.